Olá, gente, mais um Destrinchando Samba, né? Tô aqui com o João Vitor Araújo, que junto com a Rosa Magalhães estão como carnavalescos da Paraíso do Tuti, né? Com o enredo Mogangueiro da Cara Preta, né? Eu ia enrolar. Mogangueiro da Cara Preta, tá vendo? Eu vou enrolar, mas é isso. E aí, João, que tá retornando da Paraíso da Tuti, né, um amigo querido, ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre o enredo, né, e sobre o samba enredo, que a gente quer saber justamente, né, como que esse samba enredo, como que deu essa construção, né, óbvio que foi obra dos compositores, do Cláudio Russo, Márcio Luz, Gustavo Clarão, Júlio Alves, Alessandro Falcão, Pierre Ubertini e W. Correia, mas a gente quer saber algumas coisas aí que a gente vai conversar contigo. Mas como é que surgiu essa ideia aí do Mogangueiro da Cara Preta? A ideia do Mogangueiro da Cara Preta, ela surge a partir de um pedido muito especial do nosso presidente, que ele é apaixonado pelo Pará. Ele é apaixonado pelo Pará e ele queria muito algo... Ele queria uma homenagem àquela região e tudo mais, e obviamente eu questionei na época. Eu também adoro o Pará, mas eu questionei, poxa, a Imperatriz fez maravilhosamente bem, a Viradouro fez maravilhosamente bem, e aí ele, não sei, tem que ser, eu tenho certeza que a Rosa, que vocês vão conseguir buscar um caminho para contar uma história diferente, entendeu? Eu falei, não, porque assim, pode parecer às vezes meio óbvio que você acaba batendo com o Círio de Nazaré, mercado vira o peso, a culinária, a dança e tudo mais. Aí quando eu sentei com a Rosa também para falar sobre essa possibilidade, aí ela fez o mesmo questionamento, né, pelo fato de duas agremiações terem feito o Pará de forma brilhante, né, que Sim. Isso é muito importante a gente pontuar, foram dois carnavais muito bem sucedidos, então ficaria muito complicado uma terceira passagem. Eu acho que, assim, beleza, todas as cidades, tudo pode ser falado, só que de várias formas diferentes. Então surgiu o Mogangueiro da Cara Preta. Ao invés de focar no Pará, nós decidimos seguir para a Ilha de Marajó para falar da saga da chegada dos búfalos no Brasil. E vocês dois são dois contadores de histórias, né? É muito legal isso, Rodrigo, porque eu estava conversando com ela ainda há pouco lá embaixo. Tempos sombrios, né, que a gente vem passando e tal, e o carnaval ele é uma válvula de escape, e a gente precisa, sei lá, é o tipo de enredo que eu gosto, é o tipo de enredo que a Rosa gosta. Ultimamente, infelizmente, todos nós, de certa forma, fomos obrigados a trabalhar enredos em protesto mesmo sobre tudo que vinha acontecendo. Acho que não é a cara do carnaval, beleza, até concordo com algumas pessoas, mas acho que era necessário reclamar, questionar todas as maldades que estavam sendo feitas com a população, com as pessoas, entendeu? Com a cultura. Isso era preciso esfregar isso na cara de todo mundo para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. Agora a gente está dando uma pausa para respirar. Eu, João, acredito que dias melhores virão. A Rosa também pensa da mesma forma, então é hora de contar uma história bacana na avenida para que as pessoas, para aguçar a curiosidade, fazer com que as pessoas parem para imaginar como se deu essa chegada dos búfalos no Brasil, sabe? Mexer com o imaginário, é um enredo provocativo, essa é a palavra, é provocativo, entendeu? Porque faz com que as pessoas tentem imaginar como será isso na avenida, como começa essa história, como isso se desdobra, sabe? E o samba ele já começa com uma provocação, né? Cadê o boi? Cadê o boi? E aí virou essa pergunta, né? Meme maravilhosa, cadê o boi? E esse boi? Cadê o boi? Vem, não vem? Aí de várias formas, entende? Assim, acho que muita gente aguarda o boi logo no início da escola, mas não é assim, porque a gente conta uma história que tem início, meio e fim, então obviamente a gente não abre o carnaval, ou será que a gente abre o carnaval com o boi? Será? Entendendo? Então esse Mogangueiro, vocês estão aqui comigo, obviamente vocês já viram. Sim. Ele lá embaixo. Então eu não vou me estender muito sobre o assunto, mas o boi tá por aí. Tá por aí, olha. Tá por aí. É um boi, um senhor boi, um senhor búfalo, né? O que é?
Aguardem. Mas aí, eu lendo o samba, João, eu vi que, assim, a gente sabe que o compositor ele recebe o material, né, que é a sinopse, que é o texto mestre, e aí ele pode seguir a risca aquela sinopse, como ele pode também dar umas desviadas, né, umas saídas inteligentes e tal. Sim. E o que você achou? A gente vai conversar sobre o samba já, mas esse samba, né, que você já está acostumado a fazer carnavais com sambas do Cláudio Russo, Morse Luz, Sim, né? sim. E a saída desse samba, eu acho que ele já começa, né, de acordo com a sinopse, que ele localiza dessa trajetória deles vindo para cá para o Brasil, trazendo, né? Eu costumo dizer que o compositor, ele também tem que pesquisar, né? Eu acho que a gente prepara uma sinopse, mas eu acho que toda a verdade não está ali, no sentido de que você pesquisa, você viaja, você conhece, mas sabe quando às vezes vem aquele que é a mais, aquela cerejinha do bolo, que às vezes nem o livro te conta, que às vezes nem na viagem você enxerga, mas que de repente o compositor, no momento auge de inspiração, chega lá e pum, tem aquilo, dá uma sacada, e traz para mim, ou traz para outro carnavalesco. Então, assim, eu aprendi com o carnavalesco que eu trabalhei. Eu lembro que ele dizia uma coisa muito interessante no Tira Dúvida. Eu tive a oportunidade de estar com ele uma vez, e eu lembro que apresentaram um samba, que por um acaso foi o Samba Campeão, que é um samba muito bem cantado até hoje. E o compositor perguntou para ele na sala assim: eu mudo o samba? Ele: não, eu que tenho que mudar meu enredo depois desse sambão. Tá entendendo? Eu que tenho que mudar meu enredo depois desse sambão. Eu falei isso na reunião dos compositores, seguindo, porque eu acho que bons exemplos a gente deve seguir. Entende? E eu acho que isso tem dado muito certo, e eu acho que isso deu muito certo com esse samba do Paraíso do Tuiuti. Porque eu falei com os compositores, né? Tivemos 3 sambas, 3 parcerias, e eu falei, sei lá, vai em busca daquele algo a mais, que não esteja no livro do Guimarães Rosa, que não esteja no outro livro que a gente destrinchou uma parte de um setor, tá entendendo? Então isso deu liberdade para que eles trouxessem esse que a mais. E volto a dizer, nós tivemos 3 excelentes sambas, tá? Não tivemos muitos, mas tivemos sambas de qualidade. Cada semana um samba brilhava. Foi uma dúvida cruel decidir qual samba seria o samba campeão do Tuiuti. É muito engraçado que o Cadê o Boi, ele não bombou logo de cara. Isso, né? Ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo. Tinha um outro samba que era o samba até então de todo mundo, e conforme a disputa ia acontecendo, o outro ia chegando na frente, ia brilhando mais. Eu sei que todos eles tiveram seu momento, só que o que acho que pegou no coração de todo mundo foi o Cadê o Boi. É hit, gente, é hit. E é isso, e ele trouxe esse que é a mais para o nosso enredo, ele trouxe personagens, ele trouxe passagens interessantes sobre a Ilha de Marajó, sobre essa saga dos búfalos no Brasil. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre ele? Vamos. Vou começar a ler aqui, e aí, quando você achar necessário, você me interrompe, tá? Pra explicar. No mar de tempestade e ventania, foi trazendo especiarias que o barco naufragou. Nós, moscada, cravo e iguarias, no caminho para as Índias a história eternizou. O marinheiro se perdeu na madrugada, o mogangueiro correu para o igarapé. A curuminha entoou uma toada, enquanto abria-se a flor do mururé. E nesse encontro entre o rio e o oceano, a grande ilha que cultiva o carimbó. Dizem que os bichos ainda falam com humanos há muitos anos na ilha de Marajó. Eu já tenho algumas perguntas aqui sobre 2 palavras aqui pra galera. A galera não sabe, mas explica essa estrofe pra mim. Não, então, eu acho que esse trecho do samba, esse início do samba, ele já retrata muito bem o que a gente está trazendo. A gente começa o enredo, essa saga, ela começa através de um acidente, né? Na verdade, essa embarcação, ela trazia esses produtos, esses temperos, especiarias, tecidos e tudo mais, um carregamento de búfalos. Nada disso estava a caminho do Brasil, tá, gente? Isso estava saindo da Índia, estava a caminho da Guiana Francesa, e reza a lenda que no meio de uma tempestade esse barco se chocou, né? Colidiu com uma pedra e naufragou, né? A tripulação humana, obviamente, não resistiu, né? Morreu, né? Os tripulantes morreram, melhor dizendo, e esses bichos, esses mogangueiros, eles conseguiram nadar. Não é? Talvez pela musculatura avantajada, eles conseguiram nadar
até a costa da Ilha do Marajó. E chegando ali, eles conseguiram se adaptar muito bem com o clima. Há quem diga que o clima da Ilha de Marajó, daquela região norte, ele tem um clima muito parecido com a Índia, né? Esses animais vieram da Índia, eles se adaptaram muito bem ali, porque dizem que o clima é muito parecido, né? Então talvez isso também seja a razão dessa sobrevivência e dessa proliferação, digamos assim, já que hoje o Brasil tem uma das maiores manadas de búfalos do mundo. E o que é igarapé, curuminha, mururé e carimbó? Carimbó a gente sabe o que é, mas vamos lá. Tem gente que não sabe, né? Então é interessante, porque depois a galera fica lá nas redes Curuminha sociais. criança, Sim. Curuminha criança, carimbó, a dança típica do Marajó, tá? Igarapé é uma alusão à ilha, entendeu? A cachoeiras, entendeu? A todas essas belezas naturais localizadas naquela região. Yeah. Aí ele faz uma rápida leitura por toda por toda essa região, por todas as belezas naturais, os habitantes originais da ilha, né? No caso, os índios. E aí, então, depois que os búfalos conseguem chegar à Ilha de Marajó, parece que tem esse encontro com os humanos, né? Que eles falam: "E batuqueiro no samba de roda, curimbó, quero ver você cantar como canta o curió. O que caboclo, onde vai a Piracema, rio acima segue o voo de uma Juriti pepena." Isso. Não, isso aí na verdade é uma inspiração, esse trecho do samba é uma inspiração muito baseada nas cantigas compostas pelos artistas locais, né? O ritmo de lá mais tocado é o lundu, é o carimbó e tal, tem o eletroforró, e são letras sempre baseadas na fauna e na flora da região. Então quando você fala da Juritipepena, tá falando da ave, que é uma ave muito comum ali naquela região, como também temos o guará, que não é falado no samba, mas nós temos ele retratado em alegorias e fantasias também. Então é muito comum naquela região que as pessoas façam essas composições envolvendo toda a natureza local, né? Então, batuqueiro no samba de roda, curimbó, né? Fazendo sempre alusão ao ritmo local, entendeu? Quero ver você cantar como canta o curió, que é um pássaro, ou que é caboclo, obviamente, fazendo uma alusão aos índios, entende? Aos povos originários daquela região, entendeu? De uma Juritipepena, que também é uma ave, eu já disse isso anteriormente. Então, e até tem uma certa semelhança com as letras cantadas pelo mestre Damasceno, que também é um personagem importantíssimo desse nosso enredo. Muito bacana. A mão que modela a vida no barro marajoara, e o búfalo que pisa esse chão de Parauara. Chama o mestre Damasceno para entoar esta canção, das cantigas da vovó, do tempo da escravidão. Elá, canoeiro vive só, morená, elá, mas precisa de um xodó. Então, é a mão que modela a vida, e obviamente a gente não pode falar da Ilha de Marajó sem falar do artesanato, né, da arte marajoara, que é uma das acho que é uma das artes mais famosas pelo Brasil afora, né? Então não tem como. Então, acho que todo mundo dentro da sua casa, ou na casa da avó, ou na casa de um amigo, já se deparou com uma cerâmica, com um cinzeiro, com uma quartinha, com uma ânfora, qualquer coisa semelhante ao grafismo marajoara. Todo mundo conhece, até o leigo que não entende de arte certamente já se deparou com algo parecido. Então é a parte que a gente está falando do artesanato, né? Homenageando esses ceramistas, esses artistas incríveis. Vocês viram lá embaixo que a gente tem uma alegoria totalmente dedicada a estes artistas, porque falar de Marajó e não falar de búfalo e da cerâmica marajoara é melhor não falar. O búfalo, quando fala o búfalo que pisa esse chão Parauara, é porque o búfalo está presente em todas as ruas, em todas as mediações da Ilha de Marajó, tá? É tão comum quanto um cachorro no meio da rua mesmo, porque ele faz parte do dia a dia das pessoas, né? Tanto que a gente fala na sinopse que o búfalo, ele tem a importância dele, ele serve como coletor de lixo, ele serve como viatura policial, ele serve como ambulância, ele serve como carroça, ele tem 1001 utilidades, entendeu? Então o búfalo não é apenas aquele animal que fica ali pastando ou nadando, ele
tem 1001 utilidades, ele é extremamente respeitado. Inclusive eu recebi esses dias um vídeo de uma pessoa dando sorvete pro búfalo, né? E é um animal extremamente dócil, né? Engraçado que quem olha para a aparência do búfalo, né? Aquela musculatura avantajada, aquela cara brava, é um animal extremamente dócil, né? Então ele é muito querido e ele é muito bem cuidado pelas pessoas que vivem ali na região. Então, quando fala o búfalo que pisa, entendeu? Porque ele está em todas as partes, tá? E chama o mestre Damasceno, que é o grande homenageado também desse enredo, porque ele, nas cantigas dele, conta essa história, a saga da chegada dos búfalos no Brasil através dos versos que ele compõe. É um artista, né, muito querido naquela região norte, né, já compôs canções para artistas famosíssimos como a própria Fafá de Belém, é muito respeitado, mas com todo esse sucesso, com toda essa inteligência, ele nunca abriu mão da vida simples que ele leva na ilha de Marajó. Ele vive na ilha, ele não sai da ilha por nada, ele não abre mão da vida que ele leva na ilha onde ele nasceu, onde ele foi criado, e é o grande criador do búfalo bumbá, que é uma manifestação cultural daquela região, que já que no Nordeste existe o Bumba Meu Boi, né, mais precisamente no Maranhão, ele decidiu inventar o Bumba Meu Búfalo, o búfalo bumbá. Ressignificou, né? Porque já que, exatamente, ele ressignifica essa manifestação, porque já que no Pará, já que no Marajó o búfalo é quem manda, por que não criar o búfalo bumbá? Né? E é uma manifestação fortíssima, eu sigo as páginas nas redes sociais, é muito forte, é uma tradição muito respeitada, e ele é o grande inventor, além de ser um excelente compositor, um excelente artista, ele ainda é o inventor do búfalo bumbá, que é uma manifestação daquela região que é muito forte, e ela é muito respeitada, e ela é traduzida através de uma alegoria aqui, uma alegoria e uma fantasia do nosso carnaval. E o samba não diz, mas a pesquisa da gente não termina nunca, gente. Numa leitura, eu lendo o Diário do Pará, eu queria saber, eu fui pesquisar como era o carnaval no Marajó. Eu queria saber como era o carnaval, o que acontece no carnaval na ilha de Marajó, e eu descobri num artigo que existe uma rua principal, uma avenida, não sei exatamente, uma avenida lá em Soure, que se transforma num bufódromo nos dias de carnaval. Bufódromo, olha. Então, depois do sambódromo, depois do bumbódromo, depois do fumódromo, depois do não sei que ódromo, eis que surge o bufódromo, que eu achei assim... É desfile de boi? Sensacional. Então, aí exatamente, é o que a colunista, a jornalista, eu vou passar para você, tá? A repórter responsável pela matéria, que é muito interessante, e ela diz que nos dias de carnaval os búfalos são as alegorias, né? Eles servem como espécie de alegorias, as pessoas desfilam fantasiadas, com caixas de som. Obviamente, acredito eu que o ritmo não seja o samba, seja o ritmo local, mas existe toda essa manifestação no dia de carnaval, entendeu? Então, não vou dar um spoiler para vocês aqui sobre o bufódromo no sambódromo, o sambódromo no bufódromo. Mas terá aí um bufódromo, então é por aí. Então, quando eu levei isso pra Rosa, quando eu falei isso pro Igor, assim, acho que foi o bingo, foi assim, tipo bingo, é assim que a gente... O encontro, né? A gente finaliza muito bem essa história através do bufódromo, que era uma forma de homenagear esse mogangueiro, e era uma forma também de homenagear o mestre Damasceno, que é digno de todas as homenagens nesse país. E ele vem? Com certeza. Ó, tá vendo aí? Ele, Fafá, tá todo mundo junto e misturado. Aí Marajó vai desaguar aqui no Rio de Janeiro. Isso aí. E aí tem um refrão, um belíssimo refrão, um famoso refrão, que o Vander Pires, inclusive, já tem os cacos, né? Que fica aí no nosso ouvido. Tô tomando banho, a gente fica, cadê o boi, cadê o boi, cadê o boi? Né? Cadê o boi, o bogangueiro, o mandingueiro de Oiá? Meu Tuiuti não tem medo de careta, traz o boi da cara preta do estado do Pará. Antes de chegar aqui no Cadê o Boi, tem o Ela, só pra... Canoeiro vive só, morenar. Isso é um trecho, tá? É um trecho de uma letra de carimbó, de uma música local de carimbó lá, que o Cláudio Russo e parceria tiveram a sagacidade de se aprofundarem, né, um pouco mais
no ritmo local em busca de algo que pudesse engrandecer o samba enredo e o enredo. E você vê que é sempre uma solidão de alguém, esperando alguém chegar, né? Exatamente. No caso do canoeiro, sem a morena. Exatamente, acho que assim, aquela coisa assim, voltando em 2020, acho que acaba sendo um enredo sebastianista também. Sim, é? Eu tava pensando muito nisso, quando eu vim pra cá, eu falei, caraca, sebastianista sebastianista nisso, né? Não é? O canoeiro tá lá, ó, tá lá esperando, né, o que vai acontecer com bem ele. Sebastianista também. E o Cadê o Boi é aquela provocação, cadê o boi? Cadê o boi? E por que ele é um mandingueiro de Oiá? Um mandingueiro de Oiá porque assim, não tem como também você não falar de búfalo e não associar o orixá. Né? No início de coração mesmo, eu falo, é aquela coisa, a gente vem alterando, a gente vem mexendo no decorrer do processo, acho que é igual autor de novela. Sim. Né? Vai alterando para melhorar e tudo mais, então assim, teve uma hora que não tinha como, entendeu? A presença de Ançã é muito forte. É muito forte, aí teve um dia, o Igor me perguntou, o Lucas da comissão de frente me perguntou, e eu falei, olha, por hora a gente não quer fazer essa não tem e tal, mas a gente sonha, a gente recebe recados e não tem como, entendeu? E não tem como. Então, quando o Cláudio compõe, Cláudio e parceria, quando eles decidem compor este samba, automaticamente eles colocam o Oiá na letra do samba. Isso não tinha na sinopse, isso não foi falado no Tira Dúvidas. Por quê? Porque não tinha como. Sim. Não tinha como. Então, quando ele traz o Oiá para a letra do samba, eu olhei para a cara da Rosa, ela olhou para minha cara, não tem como, ela quer, ela vem, ela tem que estar presente, entendeu? Ela então, sentiu a mesma coisa também? Entendeu? E obedece quem tem juízo. Manda quem pode, entendeu? Obedece quem tem Manda juízo. quem pode, obedece quem tem juízo. Então entendeu? vai ter caboclo, né? Vai ter caboclo ali, tem Oiá. Então é isso. Traz o boi da cara preta do estado do Pará. Então a Tuti vai vir, né? Vai trazer, vai deslocar o boi de lá. Se o boi já veio deslocado da Índia, ia pra Guiana, chegou na ilha de Marajó, ele vai vir deslocado de lá da ilha de Marajó aqui pro Rio de Janeiro. Enredo gostoso, né? Eu acho que é um enredo gostoso de contar, é um enredo gostoso de mostrar, porque eu acho que também, além de uma história bonita, uma história inédita, uma história extremamente cultural, porque essa é uma história que eu tenho certeza que nem você, nem eu, ninguém aprendeu isso na escola. Não. Então isso é através da pesquisa, é através do conhecimento, até quando fala na cantiga da vovó, porque são histórias contadas pelos povos os mais velhos, tanto que nós temos uma ala homenageando os mais velhos, entendeu? Porque eu lembro muito do Joãozinho Trita, quando um dos enredos da Beija-Flor, os sambas da Beija-Flor sempre diziam Preta Velha imaginou, sempre tinha nessa pegada, e ele era exatamente, ele se baseava muito no relato, nos contos dessas pessoas mais velhas, de onde ele vivia, entendeu? Então isso é muito importante, isso tem que ser levado em consideração. Acho que isso é uma aula de brasilidade, entende? Não precisa estar exatamente ali no livro, né? A oralidade é muito forte. Sim. Então é preciso valorizar isso. Então quando a gente fala nas cantigas da vovó no tempo da escravidão, é porque há muito tempo que essa história da chegada dos búfalos é contada, é passada de geração para geração, mas somente agora isso está sendo carnavalizado. E quando você fala que é uma história que a gente não aprende na escola, e é verdade, porque tipo assim, a gente tem noção que tem búfalo em algum lugar do Brasil, né? Que só lá, e não tem mais em lugar nenhum. Só que a gente não sabe como que chegou, né? Como que eles chegaram, como que eles se instalaram lá. Exatamente. E aí eu acho que o carnaval, né, você e a Rosa, com essa sacada muito genial, vocês vão ensinar pra gente, né, através de uma memória alegórica, óbvio, mas com a realidade também, vocês vão jogar isso pra gente, sabe? Se a gente criar essa curiosidade na gente, né, e também explicar, olha, tem um animal que tá lá, que ele é localizado de um determinado lugar, mas ele tem várias encantarias, né? E aí voltando... 2020, a saga continua. Exato, tem várias encantarias que às vezes a biologia, a geografia não explica. E aí a gente precisa das encantarias para poder explicar como que chegou. E o legal disso também, Rodrigo, é que quando isso não é registrado, né, é uma história contada, uma história cantada, né, através das letras do mestre Damasceno e de outros compositores locais. Quando isso é passado, isso não existe um registro histórico disso, não existe uma ilustração. Então isso permite com que a gente imagine, sei lá, como foi isso? Como esse barco naufragou? Qual é o tamanho desse barco? Sim. Tá entendendo? Por quê? Será que foi de fato a tempestade, como os mais velhos dizem,
que aconteceu? Nenhum humano pôde agarrar num búfalo. Tá entendendo? Então e isso te salvar. dá uma permissão, você desengessa. Sim. Tá entendendo? Que é muito bom quando você cria um carnaval, quando você desenvolve um projeto de carnaval sem estar engessado, sem estar perto. Referência é sempre muito bom, mas quando você se livra daquela obrigação de ter que ter, não, porque era cinza, tem que ser cinza, era assim porque era assim, era curvado, então tem que ser curvado. Isso te dá uma liberdade e isso não diminui a qualidade do seu trabalho, isso não diminui a veracidade da história que você está contando, tá entendendo? Aí, falando disso, eu volto, lembrando hoje, lembrando o trabalho da minha parceira, da Rosa, quando ela fala dos camelos no Brasil. Eu no colégio eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Sim. Entendeu? Tenho certeza que você não e você também não. Então, como é descrito na sinopse, fazia parte da história não oficial do Brasil. Então, e todo mundo é apaixonado pelo samba, ninguém esquece aquele enredo. E pensar, olha, eu aqui falando por ela, que aquele enredo, ela já tem esse enredo, ela já tinha esse enredo há mais de 20 anos antes da Imperatriz. Ela apresentou esse enredo quando ela foi campeã do Império, em 83 seria esse enredo, e a escola não gostou. Vocês precisam conversar com ela sobre isso. Então, assim, eu fiquei chocado. Eles não quiseram, me mandaram embora, e eu fui campeã anos depois, da Imperatriz. Tá entendendo? Então, é muita história, entendeu? O carnaval é um baú de memórias, entendeu? Tem uma gama de possibilidades, entendeu? De histórias intermináveis. Uma vez o Milton Cunha, quando eu fiz o Eldorado Submerso na Unidos de Padre Miguel, algumas pessoas disseram, é a Amazônia de novo. Aí o Milton falou para mim, João, não esquenta a sua cabeça, porque a Amazônia, a região norte, é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então você pode falar 780 vezes que você vai encontrar uma história diferente. E nunca é falado da mesma maneira, né? E nunca falaram da mesma maneira. Se fosse assim, né? Então, não fala mais. Então, o que seria do Festival de Parintins? Todos os anos contando uma lenda diferente. Sim. As histórias nunca se repetem. Exatamente. Né? Então é isso. E aí, o Tuiuti vem aí com boi, tá, gente? Vocês boi. Acompanhem. Mogangueiro da Cara Preta. Fiquem ligados aí que agora essa parceria 20 de fevereiro. 2 contadores de histórias se uniram. Tô muito curioso, eu acho que vocês também, para saber como é que tá esse casamento aí de 2 contadores de história, porque assim, você entra na história e se deixa levar. E acompanha aí, dia 20 de fevereiro tem Paraíso Tuiuti na Avenida com o Mogangueiro da Cara Preta. A escola colorida, muito grande, muito feliz, tá? Eu tenho certeza que será um colírio para os olhos de quem estiver e a gente tá precisando ali na desse Marquês de Sapucaí. Eu acho que é isso. Então, assim, a intenção da gente na hora da sequência, na hora da escolha das cores, tanto de fantasias quanto alegorias, nós trabalhamos isso muito juntos, sabe? Era exatamente isso, fazer com que aquela pessoa que não dê muita importância, geralmente quase ninguém dá muita importância para a primeira escola. Não, para que a pessoa que esteja ali de costas, sei lá, na frisa, olhe, nossa, que cor bonita, quero parar para ver o que está vindo, sabe? É despertar, estimular a vontade das pessoas de terem prazer em assistir o desfile do Paraíso do Tuiuti. Então, o fator principal para a gente na hora da elaboração das fantasias e de alegorias, das cores principalmente, foi essa, a preocupação em chamar, em estimular essas pessoas para pararem aquilo que elas estiverem fazendo, entendeu? Dar um tempinho lá do fast food, da bebidinha e parem para assistir o Paraíso do Tuiuti, é isso. Aguardem. Obrigado, João. Nada. Vocês aguardem que dia 20 de fevereiro a Tuiuti tá aí na avenida e vocês vão ver um búfalo, um boi, sei lá o que, misteriosamente grande. Valeu, gente.